o livro mais incompreendido, porém o mais conhecido, compartilhado e vendido no mundo. Apesar dos séculos de existência, as histórias relatadas em suas páginas mudaram o curso da história humana, mas poucos entenderam verdadeiramente a sua mensagem. Então embarque com a gente nessa viagem de 6.000 anos em apenas alguns minutos e veja o resumo completo da Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Vamos bibliografar para você. Antes que esta rocha onde estamos flutuando no espaço conhecesse a sensação de pés tocando a sua superfície, tudo se resumia em escuridão, sem definição científica além da ausência de visibilidade. Então Deus criou a luz e viu que o mundo era um caos desordenado e começou a organizá-lo em terra firme, céu e mar, adicionou vegetação e transformou a superfície em um caleidoscópio de cores. Ele adicionou mais de 9 milhões de espécies de animais, cada um mais fabuloso e espetacular que o outro, mas Deus queria fazer algo parecido com ele. O primeiro Adão, a sua imagem e semelhança, e nós surgimos. Fomos revestidos de nervos, de uma pele sensível ao toque, uma mente para pensar e olhos para enxergar. Esses olhos também nos causaram problemas. O fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal não era somente boa como alimento, mas agradável aos olhos, e o pegamos, fazendo tudo fugir ao nosso controle. Logo ficamos nus, perdidos, separados de Deus e expulsos do paraíso. O primeiro dos muitos exílios que viriam pela frente. As coisas pioraram rapidamente. O sangue de Abel clamou das profundezas da terra, e quando Deus perguntou a Caim, ele respondeu: "Sou eu guardador do meu irmão?" O experimento humano teria sido um erro. Talvez reiniciar resolvesse. Noé usou as mãos para remover a casca de madeira de Gúfer e construir uma arca preenchida por pares, com peles, lãs, escamas, penas, cascos, garras, dentes e chifres. Noé navegou por 40 dias em mares agitados. A terra foi batizada pela água limpa e purificada. As mãos velhas e trêmulas de Noé também levaram uma pomba que arrulhava agitada até a beira da arca. Ela foi solta ao vento em busca de sinais de esperança e voltou com uma folha de oliveira que viria a se tornar um símbolo de paz, renovação e novos começos. Mas não durou muito. Nossa arrogância achou que deveríamos queimar tijolos e construir uma torre para tornar célebre nosso nome e declarar nossa independência. Um zigurate de pedra, betume e argamassa, pegajoso e duro como os nossos corações. É claro que não funcionou, e como resultado não conseguimos mais compreender uns aos outros, nos comunicar, o que acelerou nossa divisão e nos espalhou. Mas Deus não desistiu de seus filhos. Um homem chamado Abrão morava na terra de Ur, e a primeira coisa que Deus falou a ele foi para abandonar a casa de seu pai e ir a um lugar não especificado. Deixar Ur dos caldeus foi um salto de fé, por isso Deus o recompensou fazendo a Abrão uma série de promessas e uma aliança, mudando seu nome para Abraão. Era uma transformação, um recomeço, mas não foi nada fácil. Isaac tinha as mãos atadas em um altar quando Abraão levou uma lâmina fria ao seu pescoço. Um anjo o interrompeu no último segundo e um carneiro foi sacrificado em seu lugar. Jacó envolveu os braços com peles de cabra para enganar Isaac e tomar a primogenitura, mas acabou preso no suor escorregadio de chaves de braço, golpes de imobilização e dores latentes de um deslocamento de quadril. Quando lutou com o anjo, exigiu uma bênção e ganhou um novo nome, Israel. Ele mancou pelo resto da vida e teve 12 filhos, que deram origem a 12 tribos, que acabaram escravizadas no Egito em um pesadelo cruel, que envolvia bebês sendo afogados por causa de um faraó que se sentiu ameaçado. Não seria a última vez em que um tirano ordenaria o genocídio de recém-nascidos, mas uma mulher conseguiu esconder o seu filho desse terror, o colocando em um cesto de junco sobre o rio Nilo. O ato foi uma oração sussurrada, e a criança seria responsável no futuro pela libertação do povo de Deus, que escravizados e desesperados esperavam. Depois de uma sarça ardente, um cajado transformado em cobra e muito vai e volta, 10 pragas depois Israel finalmente sentiu o sabor da liberdade. Moisés conduziu seu povo para fora do Egito. Anos depois ainda sentiam o cheiro da maresia que se ergueu do Mar Vermelho, e lembravam de Miriam dançando com as mulheres e seus adufes, após as águas se fecharem sobre as carruagens. Ainda sentiam o sabor da maná e das cordonizes, mas as lembranças se dissiparam logo, e nos esquecemos de tudo que
Deus havia feito. Perdemos a fé e vagamos reclamando por anos. Para voltarmos aos trilhos, Deus nos deu 613 mandamentos, um mapa de como prosseguir em um mundo selvagem, um manual para adoração nos dias santos, cheios de sobrecarga sensorial. Incenso no tabernáculo, fumaça de oferendas queimadas no altar, sons de chofar, o sabor das ervas amargas da Páscoa judaica. Depois de tantas guerras, angústias e milagres, o povo de Deus finalmente fez seu lar na terra que emanava leite e mel. Um menino que passava seus dias no campo com as ovelhas tocou sua harpa diante de um rei atormentado, e depois trocou o mau cheiro dos animais em seu cabelo pelo aroma de canela e cássia do óleo de unção derramado em sua cabeça, quando se tornou rei. Em seu reinado foi predito que um filho nascido de uma mulher virgem viria de sua linhagem e seria capaz de esmagar a serpente, restaurar a ordem, libertar os cativos, mas quando? Quem seria ele e como justificaria o mundo? Teríamos que esperar, mas o povo entendeu ao pé da letra, o que levou a muita confusão, e no geral os reis terrenos foram apenas uma dor de cabeça que terminou em desastre. Eles se desviaram e adoraram falsos deuses, Baal, Astarote, Dagon, Moloque. Medo da morte, massacre de Jerusalém, fumaça se erguendo das cinzas do templo de Salomão destruído, o lamento do povo de Deus enquanto os babilônios nos levavam para o exílio, longe de nossa terra prometida. Nas margens do rio Eufrates ficamos com tanta saudade de casa que nem cantar canções da terra antiga nos animava. Passamos cinzas no cabelo e choramos. Nossos captores queriam nos atormentar e nos provocavam exigindo em nossas orelhas: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaríamos as canções do Senhor em terras estranhas? Nossas bocas secaram, nossas almas desidrataram. Onde ele estava? O suposto rei conquistador que nos libertaria, o tronco de Jessé, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Foram gritos de júbilo e cânticos em meio às lágrimas de alegria, quando o povo saiu do exílio. A libertação veio por meios incomuns. Os persas, liderados por Ciro o Grande, derrotaram a Babilônia e deixaram o povo escolhido voltar para sua terra, reconstruírem o templo, restaurarem seu estilo de vida e tentarem ficar unidos novamente. Mas determinados a não deixar o que aconteceu se repetir, algumas pessoas ficaram obcecadas pela lei, observando-as com mais rigidez, adicionando regras e exigências pesadas demais para qualquer um suportar. Alguns se tornaram ostentosos em seus banquetes, com exibições vaidosas de oferendas. Até o próprio Deus se cansou e desejou somente a fidelidade de nossos corações, e não adorações dispendiosas. Passamos do ponto de novo. Outros ficaram complacentes e voltaram aos nossos velhos hábitos. De pés descalços, profetas permaneciam canalizando a ira de Deus, sua mágoa e seu amor desesperado que ansiava pela nossa adoração sincera, corações retos e espíritos quebrantados. Os profetas imploraram e gritaram, eles tentaram nos fazer ouvir. Mas quando Alexandre o Grande conquistou a Pérsia e se apoderou de Jerusalém, suas cordas vocais ficaram roucas. Eles entraram em 400 anos de silêncio. O silêncio é uma abstração invisível, intocável, e quando vem de Deus é insuportável. Há um tipo de violência nele, uma porta fechada que sugere abandono. Governantes foram e vieram, Seleucidas, Asmoneus e finalmente os romanos, com seus impostos onerosos e grande desprezo, mas ainda assim, nada foi pior que o silêncio de Deus. Até que em uma noite fria, na cidade de Belém, toda a ausência da voz divina que envolvia o mundo foi rompida pelo choro inocente de um bebê, que soou como uma canção aos céus, entregues pelo mensageiro de Deus aos trabalhadores da noite, fazendo suas vozes espalharem a notícia para qualquer um que quisesse ouvir. A esperança finalmente havia chegado, alguma coisa havia sido rompida, imperceptivelmente mas significativa, proclamando o perdão de pecados aos seus e convidando aqueles que criam e tinham ouvidos para ouvir e entrarem pela porta aberta da salvação. Foi rejeitado pelos que com escamas em seus olhos não quiseram enxergar o que estava em sua frente, e em um jardim sufocante coberto pelo sereno da noite, chorou, como um Deus que era 100% homem e se entregou como uma ovelha ao matadouro. Foi crucificado pelas nossas transgressões, morto pela nossa iniquidade e sepultado para nos dar uma segunda chance de não carregarmos um peso que deveria ser somente nosso.
com a reconciliação absoluta, tendo o Filho do Homem vencido a morte, assunto aos céus e deixado o Consolador entre nós, iniciou-se o começo de um apocalipse, uma era que já dura 2000 anos, motivada inicialmente por perseguições, mas que logo corromperam os corações dos mais sinceros discípulos, a promessas vãs de benefícios, feitas por um megalomaníaco intitulado de 13º apóstolo, a todos aqueles que se curvassem à nova religião que surgia. O que antes era uma verdade espontânea de amor, agora se tornaria uma imposição de barganhas, de seitas denominacionais, teologias constantinianas medievais de prosperidade e tudo que fosse possível de sincretizar, tudo menos o que Jesus ensinou. Nem mesmo João, com seus cabelos brancos e corpo cansado, exilado em uma ilha solitária, poderia prever com tanta exatidão que sua visão, que parecia tão humanamente impossível de se concretizar, com o esfriamento do amor, falsos profetas, fomes, pragas, guerras, cataclismos, destruições ecológicas e ambientais, se tornaria uma possibilidade real dentro de algumas gerações, causados pela própria ação e vaidade humana, que mesmo com tantos avanços científicos e soluções tecnológicas do mundo moderno, escolheram a relativização das relações com o próximo, pelo simples prazer luciferiano da busca pelo poder e egocentrismo. Poucos são os remanescentes daquele pequeno rebanho, singelo, descrito por Jesus, que se tornariam a sua igreja, cujas portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Você consegue se autoanalisar, olhar para si mesmo e afirmar ser um desses remanescentes. Se pergunte, que frutos você está dando? Realmente você segue o que Jesus ensinou ou o que os homens te condicionaram a crer? Não se engane, ele disse que viria ao mundo e esteve entre nós. Disse que ressuscitaria no 3º dia e venceu a morte. E ele disse que voltará pela sua noiva. O dia do Senhor virá. E seu iminente retorno não é o fim, mas a última esperança para a humanidade. Curtiu esse vídeo? Então não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal e fique por dentro sempre que lançarmos novos conteúdos. Pessoal, até a próxima!